Bom dia a todos. Vamos orar. Pai querido, maravilhoso Senhor, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso provedor, bendito seja o seu nome. A ti toda a honra, a ti toda a glória, Senhor. Nós estamos, Senhor, aqui na sua presença, agradecidas por esta oportunidade e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, derrame seu Santo Espírito sobre nós e que ele produza em nós tudo o que prometeu. Pai querido, nós estamos nesse momento, neste grupo, para ouvir a tua voz, para aprender mais, para colocarmos em prática, para fazermos, Senhor, a tua vontade. Para isso, santifica, Senhor Jesus, o nosso falar, os nossos olhos, o nosso ouvido, para que possamos te agradar como é nó que te agradou. Nos capacite, Senhor Jesus, como esposas, como mães, que possamos, Senhor Jesus, ouvir a voz do Espírito Santo e fazer, tomar decisões, agir de acordo com tua santa vontade. E naquele grandioso dia, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, que nós possamos nos encontrar preparadas. E nos dê, Senhor Jesus, a grande alegria de encontrar os nossos queridos preparados também. De maneira muito especial, tome nas tuas mãos cada família aqui representada. Conduza esse estudo. É o que nós te pedimos no doce nome de Jesus. E desde já agradecemos. Amém. Bom dia, são 5h12 aqui no meu relógio. Já temos 20 mamães aqui. Eu fico pensando, o que que motiva todas essas mães a estarem aqui tão cedo, né? Às 5 horas da manhã, para estudar aqui no Zoom. E com certeza só pode ser a vontade de imitar o mestre, né? De aprender com o mestre, de ensinar como mestre. E eu me sinto muito motivada de buscar a Cristo assim a cada manhã, começar o dia dessa forma, porque nós não temos poder em nós mesmos, né? A gente precisa do poder de Cristo para fazermos qualquer coisa. Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. E também diz que tudo posso, a Bíblia também diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então é por isso que a gente está aqui, porque nós, como mães, temos grandes desafios a cada dia. Vida de mãe é uma grande aventura, né? Inclusive, nós temos aqui hoje a Julie. Bem-vinda, Julie. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, bom dia. Tá me ouvindo bem? Estamos, sim. A Julie já faz parte aqui da Escola do Mestre para Mães há algum tempo, né, Julie? Mas geralmente ela fica quietinha, só ouvindo. Mas ela tem muito para compartilhar com a gente aí. E eu estava falando aqui, né, que vida de mãe é uma aventura, né? A cada dia são novos desafios, e eu falei aqui da Julie nesse momento porque a Julie está no início de uma gestação, né, Julie? Já tem um filhinho, Sim. e eu convidei a Julie esse tempo atrás, ela falou, ai, não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho tido muitos enjoos da gestação. E falei com ela ontem à noite, eu falei, e aí, vai dar? Ela falou, tô tendo fortes enjoos, mas me preparei. Tô aqui com meu limãozinho, ó, qualquer coisa. Limão. Pois é, vida de mãe é assim, né? Obrigada por você ter topado esse desafio, Julie. A Julie é psicóloga, né, Julie? E outro dia a gente estava conversando sobre temperamentos. Ah, a gente ainda não tinha conversado muito, né? Mas Uhum. aí a Julie comentou comigo sobre algo que a gente tinha estudado na escola do Mestre para Mães, aí a gente terminou entrando nesse assunto, né, de temperamentos, e a gente teve uma conversa bem interessante. Então, como a gente vai estudar hoje sobre temperamentos, eu lembrei da Julie.
Aí eu convidei a Julie e ela aceitou estar aqui com a gente para compartilhar um pouco da experiência dela. E na terça-feira passada, a gente começou a estudar sobre o chamado dos primeiros discípulos, né? A gente está estudando, como já foi falado, a gente está estudando o capítulo 14 do Desejado de Todas as Nações, e ali fala sobre o chamado dos primeiros apóstolos, os primeiros discípulos. E a gente começou também a ver algumas características sobre esses discípulos. A gente está vendo que cada um tinha características diferentes, né? Eles eram semelhantes em alguns aspectos, né? Como a gente também vai ver, mas tinham grandes diferenças também. E a gente viu um pouco sobre o temperamento de André e de João. E eu vou compartilhar aqui um tela com vocês. Nesse texto aqui do livro Educação, esse aqui é o site EGW Writings, para quem ainda não conhece. Então, é o mesmo que o aplicativo, né, EGW Writings. Então, você vem aqui, você vai encontrar, se você digitar ali em cima, ó, aqui, aquela sigla, aquela referência que eu coloco no guia de estudo, você vai encontrar todos os livros que são indicados ali. E nesse livro aqui, o livro Educação, a gente tem algumas características dos discípulos de Jesus. Então, a gente viu um pouquinho sobre João, né, na página 87, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre Simão. Quem era Simão? Como que ele era? Acho que Simão é o que a gente conhece melhor, né? Página 85, parágrafo 3. Olha só, fala aqui. Nos primeiros discípulos, a gente nota uma grande diversidade, né, como a gente comentou aqui. Então, eles deveriam ser ensinadores do mundo, e eles representavam amplamente vários tipos de caráter. E aí, este capítulo do livro Educação começa a falar aqui das características de vários discípulos de Jesus. Então, a gente vê aqui a importância da diversidade. Deus é um Deus que ama a diversidade, né? Por isso, ele chamou pessoas diferentes para ajudá-lo nessa missão. E na página 88, fala um pouquinho sobre Simão. Olha só o que fala aqui. A história de nenhum dos discípulos ilustra melhor o método de ensino de Cristo do que a de Pedro. Ousado, agressivo, confiante em si mesmo, rápido em compreender e disposto a agir, pronto para a desforra, mas generoso ao perdoar. Pedro muitas vezes errou e outras tantas foi reprovado. Nem por isso foram sua fervorosa lealdade e dedicação para com Cristo reconhecidas e elogiadas de maneira menos positiva. Pacientemente, com a faculdade de discernir própria do amor, o Salvador tratava com seu impetuoso discípulo, procurando reprimir-lhe a confiança própria e ensinar-lhe a humildade, obediência e confiança. Interessante, né? Como que Jesus convidou, chamou alguém assim, né, com esse temperamento ousado, agressivo, confiante em si mesmo, impetuoso, né, para ser um dos seus assistentes, né? É impressionante, quando eu vejo a história dos discípulos, eu sempre penso, tem chance para mim, então, né? E com certeza alguém aqui se identifica com Pedro, né? Então, essas eram as características de Pedro. E a gente tem também, a gente está estudando também sobre Filipe e Natanael. O que que a gente sabe sobre Filipe? Julie, o que que você gostaria de comentar um pouco aí sobre Pedro? O que que você viu aí no seu estudo sobre Filipe e Natanael, sobre as características deles? O que você gostaria de comentar? Sim, a gente tem aí realmente de Pedro, acho que a maior descrição, né? De características, assim, a gente tem tanto os pontos fortes como os pontos fracos. E que bom, né, que o Senhor não chamou pessoas
perfeitas, né? Por isso a gente também está aqui. Deus nos chamou também porque nós temos também esses pontos. E é interessante também no Desejado, quando fala de Filipe, quando fala de Natanael, também a irmã White vai colocar algumas características de personalidade interessantes, né? Quando ela fala ali de Filipe, ela vai dizer que Filipe prontamente aceitou, né, o chamado de Jesus, sem resistência, sem muitas perguntas. Isso é uma característica muito boa, né? Aqui nesse capítulo, né, capítulo 14, no parágrafo 88.5, aqui vai dizer que Jesus chamou a Filipe e disse: segue-me. Filipe obedeceu a ordem, tornando-se também desde logo obreiro de Cristo. No final do 88.5. Então a gente vê a pronta obediência de Filipe, né? Jesus chamou e ele aceitou. E é assim que a gente espera também que os nossos filhos obedeçam, né? Quando a gente chama, a gente espera que eles venham logo, a gente faz um convite, a gente espera que eles prontamente obedeçam. E ele tinha essa característica muito, muito bonita. E além disso, ele era comunicador, né? Assim que ele descobriu a Jesus, ele lembrou do amigo Natanael e foi lá e chamou Natanael. Quantas vezes, né? Eles oraram juntos para saber quando viria o Messias, e ele foi lá e chamou. Então, outra característica muito bonita de Filipe, ele era comunicador, mas Deus também pontua uma característica ruim, né, do seu caráter, que era a fé vacilante. Né, a gente vê aí no capítulo 14, no parágrafo 89.1, que começa assim a mensagem: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei os profetas. Diz que pareceu a Natanael uma resposta direta à sua oração, né, que ele fez lá na figueira. Mas Filipe tinha ainda uma fé vacilante quando ele acrescentou o duvidoso: Jesus de Nazaré, filho de José. E novamente, então, isso surgiu o preconceito no coração de Natanael. Então a gente vê que Filipe, mesmo sendo pronto em obedecer, mesmo sendo comunicador, características maravilhosas, ele ainda tinha uma fé vacilante, né? E a gente vê que Natanael, ele sobrepuja, né, essa fé de Filipe, e então segue a Cristo, mesmo duvidoso, ele segue a Cristo. Então a gente vê, minhas irmãs, que eles são como a gente é, né? A gente é muito bom nisso, a gente tem características maravilhosas, mas a gente tem uma fraqueza, uma dificuldade, uma deficiência, e isso não faz com que o Senhor nos abandone da mesma forma os nossos filhos, né? Eles têm características maravilhosas, diferentes entre si, mas tem outras coisas que a gente precisa ficar na tutela ali, administrando, ajudando. E isso não faz com que a gente ame menos, né? A gente consegue entender isso, né? Quem tem mais de um filho, só tem uma por enquanto, assim, né? E outro gestando, mas eu sei que eles vão ser diferentes e eu sei que as fraquezas deles não vão me fazer com que eu ame menos. E da mesma forma o Senhor Deus, né? A gente tem nossas fraquezas, mas não interfere no amor. E por isso ele chamou, né, Marília? Ele chamou essas pessoas tão surpreendentes. Verdade, Júlia. E uma coisa que me chama atenção aqui em Natanael é que ele era um homem de oração, nele e Filipe, né? Eles, então, têm características, apesar dos defeitos de caráter deles, eles tinham características que faziam a diferença, foi o que fez a diferença, né? Que determinaram o chamado deles. Então, eles eram homens de oração. Então, o Filipe já sabia, imaginava onde Natanael estava, né? Porque era um lugar onde eles sempre iam para orar juntos. Então, fala que Natanael era contemplativo, ele estava ali pensando nas coisas de Deus, né? Ele era um homem guiado pelo Espírito, né? Aqui diz que o Espírito Santo repousou sobre ele com a certeza de que Deus visitara seu povo. Então ele estava ali orando, o Espírito Santo falou com ele, deu a resposta para ele. Eles tinham uma conexão com Deus, né?
Eles buscavam a verdade. E é o que a gente tem estudado aqui, a gente tem visto a importância da gente examinar por nós mesmos, buscar a verdade por nós mesmos. E eles tinham essa característica, né? Que fizeram a diferença. E a gente vê que também que João Batista tinha características semelhantes, né? A gente viu nesse mesmo capítulo, e nos capítulos anteriores, que João Batista era submisso a Deus, ele tinha contrição e fé, né? Uma fé que opera pelo amor. Ele também era contemplativo, como Natanael, né? No capítulo 10, se eu não me engano, do Desejado de Todas as Nações, foi escrito que João Batista ficava ali no seu refúgio, né, ali no seu lar, ah, estudando a palavra de Deus, estudando as profecias, né, e meditando naquilo, né. João Batista também almejava santidade, assim como esses primeiros discípulos, apesar de eles não serem, como a Julie falou, né, eles não eram assim perfeitos, né, em tudo, assim, mas eles estavam buscando isso, essa perfeição em Cristo, essa santidade, né? E eles também eram, João Batista era um homem de oração, também guiado pelo Espírito, também era um homem que pensava por si, né? Tinha essa característica também, assim como os outros discípulos, não se deixava levar pelo que a maioria faz, pelo que a maioria diz, né? Agora, os líderes, aqui na pergunta 9 fala para a gente fazer uma comparação entre as características, né, o caráter, o temperamento desses discípulos e os líderes religiosos. Qual que era a semelhança, se é que havia alguma semelhança, e as diferenças entre esses discípulos, João Batista, e os líderes religiosos, Júlio? A gente vê a maior diferença entre eles, né? Aí no parágrafo 88.2 diz que houvessem João e André possuído o incrédulo espírito dos sacerdotes e principais e não se teriam encontrado como discípulos aos pés de Jesus. Então, essa característica, né, comum a todos que você comentou, de sinceridade em buscar a Deus, pessoas de oração, pessoas sobre quem repousavam o Espírito, essa sede, né, sede pelo Espírito, isso era comum aos primeiros discípulos, esses que a gente está vendo aqui, com defeitos, mas era comum. Agora, os líderes religiosos, os sacerdotes, os principais, era exatamente o que eles não tinham. Né? Era exatamente isso. A gente viu até no estudo anterior sobre como era o comportamento das pessoas a quem Deus se revelava, né? Como Deus se revelava a Ana, a Simeão, como foi isso. E a característica principal era essa comunhão com Deus, essa busca pela verdade, essa sinceridade de quando será que vem o Messias? E aí era exatamente isso que os sacerdotes principais não tinham. É o incrédulo espírito que eles nutriam, né? A forma como eles tentavam manipular a consciência dos outros, né? Para que não pensassem por si mesmos, para que obedecessem cegamente às suas regras, às suas instruções, a tentarem controlar e dominar todas as coisas. Então, isso fechava as portas, né, de qualquer tipo de influência espiritual. Então, por isso que eles realmente não puderam contemplar e experimentar, né, a graça que estava ali com eles. Verdade. Então, eles eram assim, tinham várias características, apesar de eles serem muito cultos, né, conhecerem muito a palavra de Deus, aparentemente estarem mais capacitados para assumir aquela função, né, para cumprirem a missão que Cristo esperava, né, não, eles não foram chamados, né, por causa dessas características negativas do temperamento, ou da personalidade, ou do caráter, né. Depois eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença, se é que há diferença, né, entre temperamento, personalidade, caráter, mas eles eram, né, orgulhosos, ambiciosos, vingativos, críticos, egoístas, confiantes em si mesmos, não eram submissos a Deus, né, não almejavam aquela santidade
aquela pureza de coração, não reconheciam seus pecados, né? Então, por isso que eles não foram chamados como esses discípulos foram, né? E qual que é a importância? Aqui a gente já falou um pouquinho, né? Mas qual que é a importância dessas qualidades de caráter para o chamado que os discípulos receberam? Bom, aqui na página 89, tem um texto que a Julie citou, né? Natanael tivesse confiado na direção dos rabis, nunca haveria encontrado a Jesus. Então a gente precisa confiar, assim, não pode confiar cegamente em ninguém, né? Como a gente tem falado sempre aqui. Confiança total só em Deus, só em Cristo. E foi julgando por si mesmo que ele se tornou discípulo. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, com o preconceito. Aqui diz assim que assim acontece no caso de muitos hoje em dia, quem o preconceito impede de aceitar o bem. Então, muitas vezes o preconceito nos cega, nos impede de ver a verdade, de enxergar a verdade, né? Na página 89 também está escrito assim, a gente pode colocar aqui o texto, né? Não sei se vocês estão com ele aí, 89.4. Ah, não, aqui é o desejado, né, de todas as nações. Então, ali diz assim, ó, que enquanto confiar na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um salvador conhecimento da verdade. Como Natanael, necessitamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar pela iluminação do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira, ver-nos-á no lugar secreto da oração. Anjos do mundo da luz acham-se ao pé daqueles que em humildade buscam a guia divina. Então, se a gente buscar estudar por nós mesmos a palavra de Deus, não aceitar tudo que vem por aí, né, tudo que dizem por aí, e orarmos pela iluminação do Espírito Santo, como esses discípulos faziam, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos defeitos de caráter, Deus vai nos mostrar a verdade. Deus não vai permitir que sejamos enganados, né, Júlio? Mas precisamos dessa humildade. E no livro Educação também fala um pouquinho mais sobre isso. Aqui, no livro Educação, na página 85, voltando naquele capítulo onde a gente estava. Então, aí, ó, diz que os primeiros discípulos de Jesus foram escolhidos entre as classes do povo comum. Eram homens humildes e iletrados, aqueles pescadores da Galileia, homens sem escola nos conhecimentos e costumes dos rabis, mas adestrados na disciplina severa do trabalho e das agrias. Eram homens de habilidade natural e espírito dócil, homens que poderiam ser instruídos e moldados para a obra do Salvador. Então, aqui a gente vê que eles foram escolhidos por quê? Porque apesar dos defeitos de caráter deles, apesar do temperamento deles, né, eles eram homens com espírito dócil, que poderiam ser moldados. E, assim, muitas vezes eu agradeci a Deus, porque minhas filhas, né, as crianças, têm espírito são moldáveis, né, Julie? Quantas vezes eu errei? Nossa, muitas vezes chorei, pedindo perdão a Deus, já pedi perdão para minhas filhas, né? Muitas vezes que eu errei. Mas ontem mesmo isso aconteceu, eu estava conversando com meu esposo e pensando em coisas que precisam melhorar, né, na educação das meninas. E até chorei também pensando, né, em alguns erros que eu cometi, coisas que eu preciso mudar e que às vezes parece que, né, é tão difícil, parece que a gente não consegue. Mas eu fiquei, aí até meu marido citou um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, que diz assim, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã.
E é isso que me motiva a prosseguir na educação, na busca pela verdadeira educação, né? Porque eu sei que apesar de mim mesma, Deus pode, ah, Deus pode me usar, né? Se eu for dócil como os discípulos, se eu estiver disposta a ser guiada pelo Espírito Santo, Deus pode nos ajudar a recomeçar, se a gente errou já muito, né, na educação, ou pouco, não sei, na educação dos nossos filhos, Deus pode nos ajudar a recomeçar hoje, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Isso é maravilhoso, né, Júlio? Isso dá ânimo para a gente continuar. A gente, graças a Deus, tem uma vantagem com as crianças, porque é impressionante como elas aceitam a repreensão, né? E elas mudam como se nada tivesse acontecido, né? É impressionante como não existe aquele coração duro que a gente tem, né? Quando acontece alguma coisa assim. Então, a gente tem essa vantagem, porque elas têm o espírito moldável e espírito dócil. É claro que com a resistência da natureza pecaminosa, né, que elas vão ter em alguns momentos, mas é impressionante como perdoam, como esquecem e como prosseguem em um novo comportamento, né? Então, isso é uma vantagem para nós, que a gente pode aproveitar bem. Então, mesmo que a gente tenha errado ontem, né? Mas não é porque a gente errou ontem, né, que a gente vai realmente desistir hoje. Hoje é outro dia, hoje são outras circunstâncias, hoje são outros fatores. Então, o erro de ontem não pode determinar, né, a nossa resposta de hoje, né? Então, acho que a gente pode deixar a culpa, né, lançar a culpa aos pés de Cristo, pedir que a misericórdia dele nos lave, que a gente se arrependa verdadeiramente, que a gente faça algum tipo de reparação com ele, se a gente realmente os feriu, os magoou, ou realmente fez algo que foi ruim para eles, e bola para frente, né? Vamos tentar mais uma vez com as misericórdias de hoje, né? Como a Marília disse, a gente consegue fazer um novo dia, como foi também a música que foi escolhida no iniciozinho aí, né? Deus nos dá uma página em branco. É como quando a gente ia para a escola, né? E a tia, né? A professora tirava uma página assim de ofício, né? Ou mimeografado, não sei quantos são desse tempo aí, aquele cheirinho de carbono, e tirava a atividade assim e dava para a gente, né? Olha aqui, a atividade de hoje. Hoje é pintura. Vamos lá pintar. E a gente pintava, tudo feio, mas a gente pintava. No outro dia, ela tirava uma folha, né? E dizia, aqui hoje vocês vão fazer isso, vão colar feijãozinhos na folha, tal, é a atividade de hoje. Então, a cada dia Deus nos dá uma nova oportunidade. Olha aqui, a folha de hoje é essa aqui. Então, hoje você vai trabalhar mais paciência. Hoje, o que foi que você pediu ontem em oração? Mais paciência, mais mansidão, mais misericórdia. Então, tá aqui. O dia de hoje tem essa oportunidade para você trabalhar isso aqui. Então, vamos aceitar a página de cada dia, né? E vamos contar com Deus, né? Com a sua misericórdia para a gente prosseguir. A Maria terminou aí a pergunta 9, né? Qual a importância dessas qualidades de caráter para o chamado que eles receberam? Então, essas qualidades de sinceridade, de busca pessoal, foi realmente o diferencial e que isso realmente direcionou todo o ministério deles e era exatamente o que eles precisavam para esse momento, né, de disseminar o evangelho, de estar ali com Cristo durante seu ministério. Então, se fossem resistentes, se fossem extremamente incrédulos e preconceituosos, não poderiam exercer o seu papel. Então, a gente vê que tinha, por exemplo, características mais ou menos assim, Judas, por exemplo, e o Senhor o chamou. Na verdade, o desejado vai dizer mais lá na frente que ele se prontificou, né, a estar ali com os discípulos. Mas o Senhor Jesus o aceitou e foi trabalhando com Judas, esperando que essas características se abrandassem, né, mas ele não permitiu
que isso acontecesse no coração. Então, a forma como a gente aceita o chamado que Deus nos deu hoje, por exemplo, como mães aqui, né? As características de espírito dócil, de espírito ensinável, vai determinar muito a forma como a gente leva a nossa maternidade, como a gente encara essa missão que Deus nos deu, né? Então faz toda a diferença. Acho que vamos partir então para pergunta 10, que é a pergunta que a Marili pediu para que eu destrinchasse aqui com vocês a questão dos temperamentos. Pergunta 10, então. Qual a importância de conhecer o próprio temperamento e o temperamento dos filhos? Aí tem várias citações que eu aconselho a quem ainda não pegou essas citações e leu direitinho, eu super recomendo. Foram realmente, Marili soube realmente pensar citações muito importantes sobre esse assunto dos temperamentos. Então, a gente vai ver que em vários momentos a irmã White ela vai recomendar que cada família separe um tempo para se familiarizar com os filhos, né? Em orientação da criança, ela diz, para estudar a disposição e temperamento dos filhos, para saber como lidar com cada um deles. E aí, nessa questão de temperamento, né, ela me pediu para diferenciar um pouco temperamento, personalidade e caráter, que são 3 palavras que acaba ficando confuso, né, para nós saber o que é o quê. E assim, dentro da psicologia, essa confusão é real, sabe? Porque dentro da psicologia tem 10.000 abordagens de trabalho, e cada abordagem vai determinar o que é cada coisa. Então, é tudo muito amplo mesmo, para a gente poder bater o martelo e dizer o que é cada coisa. A gente vai ter a questão do temperamento mais relacionado com questões biológicas. É aquele traço de comportamento que a gente percebe no nosso filho desde pequenininho. Né? Ele é mais expansivo, ele é mais retraído, ele é mais envergonhado, ele é mais submisso. Essas características que aparecem desde bebezinho, que permanecem durante a vida, se chama basicamente de temperamento, é algo mais biológico. A personalidade já é a junção de caráter, a junção do temperamento, a junção de tudo que acontece, aí a gente chama de personalidade, né? O temperamento é parte da personalidade. E o caráter a gente vê mais ligado à moralidade, a valores, a princípios, né? Isso seria o caráter. Então, didaticamente, não é muito prudente que a gente faça essa separação mesmo, porque acaba sendo uma coisa só, né? Quando Deus diz que somos um só em alma, corpo e espírito, né? É tudo junto, tudo misturado, não tem como a gente destrinchar uma coisa da outra. Uma coisa faz parte da outra e não faz tanta diferença para a gente saber exatamente o que é cada coisa. Agora, o que a gente precisa falar aqui é sobre o que a gente entende sobre temperamentos. E aí essa parte que foi aqui, a gente conversou e a gente decidiu trazer aqui para vocês. Hoje em dia, a gente tem também 10.000 teorias sobre temperamentos, né? São 4 temperamentos. Não. São 12 temperamentos. Não. São não sei quantos temperamentos. A teoria de tal pessoa, a teoria de tal pessoa, a teoria de tal pessoa. E por isso, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente adere, se converte, né, a uma teoria de temperamentos. Por quê? A gente precisa, antes de tudo, de base bíblica. A gente tem base bíblica para aceitar essa teoria e para aplicar essa teoria conosco, com os outros, com os nossos filhos, isso faz toda a diferença. Então, a gente vê, por exemplo, irmãos, uma teoria extremamente difundida, vocês com certeza já devem ter... Deixa eu ver aqui, Tati. Quero entender melhor sobre essa questão de temperamento. Peraí. Ainda não consigo achar graça aos 4 temperamentos que usam por aí, fleumático. Sei que as personalidades são diferentes, isso sem dúvida, mas não uso esses termos que alguns pregam. Prefiro apenas focar na natureza do homem, segundo o Espírito de Cristo, para a transformação do caráter. Então, Tati, vamos falar exatamente sobre isso. Tem uma teoria muito difundida que
a maioria de nós conhece, diz que temperamento é defeito de caráter. Essa teoria é exatamente essa dos 4 temperamentos, que vocês conhecem, acredito, muito bem, né? Que é o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. Vai classificar todas as pessoas dentro dessa categoria de 4 temperamentos. Quando a gente vai buscar qual é a base, né? Lembrando que a gente está estudando sobre pensar e agir por si mesmos. Então, a gente vai ver uma teoria e a gente vai correr atrás de pensar sobre ela, a base, o sentido, a relação de causa e efeito, né? A gente vai correr atrás disso. E quando a gente vai correr atrás da base bíblica dos 4 da base, né, dos 4 temperamentos, a gente retoma lá Hipócrates, na antiga Grécia, e ele teorizou que o comportamento de cada pessoa estaria baseada na quantidade de bile que existia em seu corpo, dos fluidos, dos humores que existiam no seu corpo. Então, ele teorizou que quem tem muita bile amarela é colérico, quem tem muita bile negra é melancólico, quem tem muita fleuma é fleumático, quem tem muito sangue é sanguíneo. E dentro disso, ele teorizou como seria cada pessoa que tivesse essa quantidade de humores. Então, baseados em quê? Baseados nos 4 elementos da Terra, né? Terra, fogo, ar e água. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar a base dessa teoria. Então, é uma base puramente bioquímica e que, através da bioquímica corporal, se justifica o comportamento. Através disso, se coloca ali como a pessoa se comporta. Então, veja, irmãos, somente baseado nisso, nós vemos que não existiu um estudo bíblico sobre o assunto. Não temos nada na Bíblia relacionado sobre isso. Então, somente a partir daí, a gente já levanta um sinalzinho, né? Um sinalzinho. Então, é claro que existem algumas teorias da psicologia, por exemplo, que não tiveram base bíblica aberta, mas a gente encontra na Bíblia relações, e aí a gente vai e usa, né? Então, essa daqui não temos, infelizmente, base bíblica. E o que é que acontece? Muitas vezes, a gente desculpa o pecado com esse tipo de teoria. Então, por exemplo, se o nosso filho dá... Isso, Tati. Se o nosso filho, por exemplo, faz uma crise de birra no meio da rua, do mercado, se joga no chão, aquela coisa toda, né, que às vezes acontece e tal, e a gente fala assim, uma frase do tipo: eu conheço meu filho, ele faz isso porque ele é colérico, porque ele não aceita, não, então ele é colérico, daqui a pouco ele se acalma, eu vou deixar ele se acalma, calma, não façam nada, porque ele é colérico, eu conheço meu filho, tem que ter paciência com ele, logo ele vai se restabelecer. O que é que isso faz? Justifica um comportamento da natureza pecaminosa dele, né? O egoísmo que já aparece ali, a vontade de ter o que quer, a dificuldade de ouvir não, que isso dentro da Bíblia, quando a gente vai ver a Bíblia, isso é espírito resistente, né? E isso precisa ser tutelado por nós, ajudando ele a dizer, olha, filho, isso não se faz, isso está errado, não é assim que se age, e recorrer a Cristo, ajudar ele a se arrepender, enxergar que aquilo está errado e mudar o comportamento. Então, dentro da Bíblia, é assim que a gente age com os nossos comportamentos, né? Errados. A gente enxerga que é pecado, a gente vai ao Espírito Santo e o Espírito Santo nos ajuda a nos arrepender. E é obra do Espírito Santo transformar esse comportamento. Assim como João, né? Lembram? João, extremamente nervoso, extremamente agitado e impetuoso, mas João, vocês vão ver aí nas citações que a Marília escolheu, vocês vão ver que ao se aproximar de Cristo, ao reclinar a cabeça sobre o seu peito, ele se tornou manso e dócil. Isso é o quê? É o poder transformador da graça, né? Acho que todos aqui
não são mais como eram antes, né? E não houve ali uma diferença dos humores, da bioquímica, da quantidade de elementos no seu corpo para que isso acontecesse. É a obra da graça, do Espírito Santo. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente usa teorias como essa para taxar pessoas, julgar pessoas. E, inclusive, isso é bem chato, né, de acontecer quando isso acontece. E nós não podemos usar teorias como essa para desculpar o pecado. E a gente vê, além de não ter a base bíblica, a gente vê também que eles mesmos, quando eles vão destrinchar a teoria, por exemplo, e eles querem colocar todas as pessoas nessas 4 categorias, e de repente fulano, que é muito reservado, que é muito introvertido, né, que chora muito, que é melancólico e tudo mais, de repente, dentro da característica dele, ele, em algum momento, ele se abriu para uma nova ideia, abriu empresa, conseguiu vencer na vida, ganhar dinheiro e tal. E aí eles vão dizer, fulano é melancólico, 80%. 20% dele é sanguíneo. Então vejam que é uma teoria que não abarca a diversidade de personalidade e temperamento que o Senhor Jesus criou. Por quê? Porque vai ter pessoas com características de um, com características de outro, e eles vão dizer, você pode ser 60% fleumático, 30% colérico e 10% melancólico. Então vejam que é uma teoria também que não fecha no sentido de realmente explicar todo o comportamento. Agora, faz muito sentido? Faz sentido. Se você vai, no geral, ouvir uma palestra, ver as características, faz sentido? Faz sentido. Por isso que a gente muitas vezes usa os termos, né? O meu filho é muito fleumático, o meu filho é melancólico e tal. Por quê? Porque faz sentido. Assim como outras teorias, irmãos, também faz sentido também, quando você vai ver. Agora, a gente só precisa ter muito cuidado quando a gente adota para nós e para nossa família um tipo de teoria que não tem base bíblica. Agora, quando a irmã White fala que precisamos conhecer o temperamento dos nossos filhos, né, para poder saber como lidar com eles, ela não, eu acredito, né, e aí vai a opinião aqui, e vocês vão pensar e agir por si mesmas, e vão também com Deus pensar e racionalizar, né, isso aqui é só um momento de troca de reflexão. Quando a irmã White diz para estudar o temperamento dos filhos, talvez ela não esteja falando desses 4 temperamentos. Ela, na minha visão, quando eu leio o contexto dessas citações, ela está falando de conhecer a personalidade dos filhos, conhecer como eles funcionam. Um filho, você pode ser mais duro e repreender de uma forma, mas se você for fazer a mesma coisa com outro filho mais sensível, isso vai ferir demais ele, e você vai saber disso como? Conhecendo seu filho, e saber como lidar com cada um deles. Então, basicamente, sobre os 4 temperamentos seriam isso, e a importância de estudar os temperamentos dos nossos filhos nesse sentido, de conhecer para saber como lidar, tá? Tem alguém que quer comentar alguma coisa sobre isso? Julie, Oi, Tati. tá dando para ouvir? Tá Te ótimo. ouvindo falar, eu queria, assim, né, falar a minha experiência no ano de 2022. Eu acho tão grandiosa a forma com que Deus age quando nós buscamos de coração mesmo aprender dele, né? E eu queria deixar isso aqui algo muito simples, mas hoje, ouvindo você falar, eu particularmente fico muito feliz porque eu não tenho, né, participado bastante aqui por conta de algumas outras coisas, mas hoje resolvi entrar. E louvado seja Deus por ouvir você falar isso. Porque eu, assim, amo e recomendo para todas as pessoas o estudo que vocês fazem, né? E, assim, te ouvir falar dos temperamentos me faz lembrar, como eu disse, de 2022. Eu ouvia, sabe, pessoas até então do nosso meio, algumas falar dos 4 temperamentos, e aquilo não entrava na minha cabeça. Eu falava, meu Deus, será que
Por que que eu não consigo entender isso? E ia buscando, eu conversava com meu esposo e tudo mais. Eu lembro que eu fui até uma pessoa que é muito conhecida, ela é católica, inclusive. Aí eu fui ouvir ela falar, né? E nada entrava na minha cabeça. Aí eu falei, quer saber? Não quero saber desses 4 temperamentos, não. Não sei por que não entra na minha cabeça. E eu buscando ali de Deus, né, entender mesmo, porque eu queria aprender, né? A gente vê algo e pensa, se isso vai ser benéfico na educação dos meus filhos, eu preciso aprender. Oi? Então, peraí que meu filho hoje acordou cedo também. Eu sei como é. Aí, menina, eu falo que Deus é tão grandioso. Eu gosto muito de frisar isso para as mães que eu tenho contato. O buscar de todo o coração, né? A vontade mesmo de, sabe, de colaborar com o Senhor. E então eu tive a oportunidade de ver um pastor que nem é da nossa igreja. Eu recomendo esse vídeo dele, né? Porque a gente retém aquilo que é bom, né? Eu recomendo esse vídeo onde ele fala desses 4 temperamentos, né? E aí eu ouvi aquilo e tudo ficou claro. Eu falei, Senhor, agora eu entendi por que não entrava na minha cabeça. E eu assim, sentia, sabe, de Deus falar assim, não vai por aí, não vai por aí. Só que assim, né, é aquela coisa, não vai por aí, tá, mas será que tá vindo de Deus? Por que não vai por aí? Como assim? E eu lembro de uma pessoa falar na questão dos 4 temperamentos e usar alguns textos do espírito de profecia. Só que também eu falava, gente, não é bem assim. E agora, né, aqui no estudo, te ouvindo falar, eu falei, Deus, muito obrigada. Porque o Senhor realmente é bom conosco, né? Então, para as mães que estão aqui, isso que a Júlia falou é muito importante. Buscar por nós mesmos, gente. E acima de qualquer coisa, né, de buscar por nós mesmos, é a oração. Senhor, eu quero entender segundo a tua vontade, não a minha. Porque daí a gente já elimina, né, Júlia, a questão de coisas que é desnecessárias. Porque eu já vi muitas pessoas se perder nisso aí. Elas ficam tão preocupadas com isso, com aquilo outro, e entra isso aí que você disse. Mas é porque, ele é fleumático, por isso que é assim. A gente se apega muito a isso, é como se fosse signo, gente. Ele é assim, por isso que... E a gente desfoca daquilo que o Senhor quer que a gente foque. Então, eu louvo muito a Deus por te ouvir falar isso. Estou muito feliz mesmo, de coração, por ouvir, e para mim é mais uma resposta do Senhor, né? O caminho que eu devo andar. Muito obrigada mesmo, Júlia. Amém, Tati. Louvado seja Deus, que bom. Deus fala no nosso coração. Antes de falar qualquer pessoa, Ele fala no nosso coração. Às vezes a gente tem vergonha ou medo de discordar de alguém que fala sobre um assunto e alguém tão entendido, tão grande. Mas o Senhor Jesus fala na nossa consciência, né? E então a gente precisa realmente pensar por nós mesmos. Além eu falei dessa teoria dos 4 temperamentos porque é a mais difundida, inclusive no nosso meio, e muitas vezes se usando base bíblica e se empurrando também trechos do espírito de profecia. Então, falei sobre ela mais assim. Mas também nós temos, por exemplo, né, dentro da casa publicadora, há muito tempo atrás, eu até esqueci de pegar o meu livro, tem um livro que não se publica mais, do pastor Arthur Spalding. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui no chat. Mas tem um livro, Irmãos do Rei. Irmãos do Rei, do pastor. Vocês encontram, talvez, na internet, esse livro, mas eu encontrei num sebo virtual. É um livro que fala o seguinte: um pastor adventista fez um estudo sobre os 12 discípulos, né? Fez um estudo sobre os 12 discípulos, as 12 tribos de Israel, características da personalidade de cada um e as 12 portas da cidade santa, né? Onde tem embaixo o nome de um apóstolo, em cima o nome de uma tribo, se eu não me engano. E que as pessoas entrariam na cidade santa através dessa porta, segundo a sua personalidade, que era parecida, né, baseada ali nesses temperamentos. Não sei se vocês já ouviram essa teoria, se conhecem, mas esse livro é, assim, extremamente interessante. A aplicação dessa teoria.
Agora, o que é o livro? No livro, o pastor não diz assim, é assim que vai ser, é assim que tem que ser. Ele sugere, isso foi um estudo que ele fez, uma aplicação que ele conseguiu fazer, uma correlação entre as coisas, é muito interessante. Mas isso não é inspirado, né, irmãs? Quando a gente entende o que é inspirado, a gente sabe que isso é uma aplicação, assim como a gente estuda a Bíblia e a gente tira uma lição para nós, né? Assim, a gente estuda, tira uma lição para nós e, nossa, aquilo faz muito sentido para nós, mas não é verdade absoluta no sentido de se aplicar a todas as pessoas. Então, é uma teoria interessante, é uma aplicação interessante, mas o pastor nunca ousou dizer que aquilo é uma profecia, é uma coisa que realmente vai acontecer, então não tem como a gente também afirmar que, olha, existem 12 temperamentos, e nós vamos entrar pela porta que o nosso temperamento se parece e tal. Eu sei que vocês já podem ter ouvido isso, mas nem o próprio pastor, ele entende dessa forma. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Então, assim, Julie, eu queria fazer um comentário. Acho que você não me vê aí. Meu comentário é justamente na linha do que você está comentando agora. E do que a Tati falou aí, né? Essa questão do examinar e reter o que é bom. Porque quando a gente faz isso em comunhão com Deus e em oração, ele nos afasta daquilo que é mal, ele nos dá discernimento para aquilo que tem alguma utilidade, né? E eu conheço também essa questão aí das 12 portas, dos 12 temperamentos, e em tudo isso que a gente falou aqui, eu penso que é importante a gente não limitar o nosso Deus criador. Não há teoria humana que possa limitar a Deus, nada, nenhuma. Seja o temperamento, seja 4, sejam 12, seja o que for. Mas a Tati deu o testemunho dela e eu gostaria de dar o meu, nessa teoria daí dos 4 temperamentos, que lá atrás, quando a primeira vez eu vi, eu pensei, nossa, foi exatamente nessa linha, a origem, as pessoas que estavam apregoando isso, mas eu fiz alguns estudos particulares, fiz algumas análises, e eu entendo que ao a gente, como você disse, faz sentido. Naquilo que faz sentido, eu posso usar isso que faz sentido para entender o meu filho, para entender o meu esposo, para lidar de maneira diferente com eles e fazer da educação, do processo de criação, não para justificar o pecado, nada justifica o pecado, mas a mim me ajudou. Então eu queria também fazer essa colocação para não parecer também, não endemonizar, né, algumas práticas que podem sim, da mesma forma que você colocou aí, que é muito bacana, essa questão das 12, e alguém pode chegar aqui e dizer, nossa, mas a gente está limitando a 12, então eu só vou entrar por essa porta, e pode levar isso para um lado. A gente tem que realmente tomar cuidado com o uso que a gente faz das coisas que não são biblicamente inspiradas. E essa conversa aqui, eu já vi até esse vídeo que a Tati comentou, a Mari tinha compartilhado conosco, abriu minha mente para alguns pontos, eu agradeço, mas eu acredito sim que a gente pode, e de novo, a gente está estudando, né, sobre a liberdade de pensar e agir, colocar os nossos pensamentos, e às vezes eu, como fazendo parte da administração da Escola do Mestre, a gente fica numa linha tênue aqui entre colocar a minha posição e a posição da Escola do Mestre. Então, quem está falando aqui é a Fernanda, tá? Não é a posição da Escola do Mestre para mães, quero deixar isso bem claro, mas que eu tinha que pontuar aqui, porque de verdade me ajudou bastante, me ajudou até no meu relacionamento com meu esposo, porque tinha coisas que eu não entendia nele, que ao entender algumas características da personalidade dele, seja isso temperamento, personalidade, me ajudou tremendamente a saber como lidar com ele, porque eu não sou psicóloga, então eu acho que de alguma forma me levou a entender alguns comportamentos e lidar de uma maneira diferente que foi edificante, eu usaria até esse termo, e em termos de autoconhecimento também, mas não para rotular as pessoas, nem para dizer, ele é assim mesmo, não tenho o que fazer, e acredito sim que
quanto mais a pessoa estiver aos pés de Cristo, quanto mais nós nos inspirarmos em Jesus, menos identificável será esse nosso temperamento rotulado, porque os nossos defeitos vão sendo dispostos aos pés da cruz, Deus vai transformando o nosso caráter e nós vamos nos tornando aquilo que Ele um dia queria que nós fôssemos quando Ele nos idealizou, né? Sim. Eu queria fazer esse comentário. Ótimo, ótimo, Fê, muito bom, porque é exatamente assim que se constrói uma ideia, né? São opiniões diferentes, mas que no final das contas elas se unem entre si. Na pergunta 10 mesmo, por exemplo, na letra C, por exemplo, ela vai dizer aqui, né? Perguntar quais das qualidades dos discípulos são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, e nesses textos que foram selecionados, a irmã White fala muito que nós precisamos conhecer o temperamento dos nossos filhos para descobrir os pontos fracos e os pontos fortes. As teorias dos temperamentos, por exemplo, tanto a dos 4 quanto a dos 12, ela vai pontuar ali, o colérico tem essa fraqueza, tem esse ponto forte e tal. A gente pode se utilizar dessas características para buscar entender melhor o nosso filho. A gente só não precisa adotar e abraçar uma teoria como sendo verdade absoluta. A gente pode estudar, a gente pode descobrir, estudar o nosso filhinho, saber qual o ponto forte dele, eu vou investir nisso aqui. Qual o ponto fraco dele, eu vou investir para ele melhorar isso aqui. Inclusive, a irmã White vai dizer que nós devemos fortalecer os pontos fracos e reprimir os pontos que são muito intensos. Então, esse é o nosso papel, descobrir quais são os pontos fracos, os pontos fortes, e trabalhar nesses pontos. Em outros momentos, ela vai dizer que os pontos fracos dos nossos filhos podem se tornar os pontos fortes deles. Então, se ele tem uma dificuldade, né, a gente não pode pensar que ele vai ser assim o resto da vida, porque ele é assim, porque, né, aquela questão do nasceu assim. A gente pode trabalhar com Deus e com eles, colaborando com Cristo, e esses pontinhos fracos que a gente vê hoje neles podem se tornar pontos fortes lá na frente. Então, esse é o nosso papel. Quando a irmã White fala sobre estudar temperamento, é exatamente isso. Gente, é uma ciência, né? É uma ciência. É como você pegar uma lupa e colocar ali no seu filhinho, rastreando o que tá de bom, o que tá de ruim, o que é que você pode fazer para ajudá-lo em amor e misericórdia. E assim como os discípulos foram sendo transformados ali no convívio com o mestre, Simão, o que é que aconteceu com Simão sendo quem era, né? O que é que aconteceu com João sendo quem era? Eles se transformaram, né, de temperamento, né? Então, algumas coisas vão ser sempre um pouco mais difíceis para cada um de nós, né? A gente melhora num ponto, a gente se fortalece, mas algumas coisas a gente vai melhorar a muito custo, né? Enquanto para outras pessoas é muito fácil, para outros vai ser mais difícil, é assim com os nossos filhos. Então, esse exame de si mesmo, né, é o que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Julie, esses pontos fracos que são citados aí no Espírito de Profecia, que devem ser fortalecidos, não são os defeitos de caráter, né? Porque às vezes a gente fala das fraquezas. Uma coisa são as nossas fraquezas, nossos defeitos. Outra coisa são os pontos fracos, que são qualidades boas, coisas boas, que, né, a gente tem uma certa dificuldade, né? Habilidades que de repente não são bem desenvolvidas, que a gente precisa desenvolver melhor, né? Uhum. E só comentando aí o que vocês falaram, eu acho que a gente tem que ter o perigo da gente ficar com essas teorias, né, de temperamentos na mente, é a gente colocar, passar uma régua, sabe? Sanguíneo é tudo daquele jeito, você põe todo sanguíneo no mesmo saco, né? Colérico é tudo assim. Na verdade, mesmo, eu entendo assim, que mesmo que no seu teste lá de temperamento dê, sei lá, 80% sanguíneo, 10% colérico, 10% fleumático, e de outra pessoa dê o mesmo resultado, vocês não são iguais. Exatamente.
Então, isso que eu acho, assim, fantástico, né? Porque cada um é único. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Para a gente sempre lembrar que nosso filho, mesmo que ele seja parecido, o temperamento dele seja parecido com o do outro, eles não são iguais, né? São únicos. E a gente precisa trabalhar com os nossos filhos de forma única, né? É, e focar em estudar o temperamento dele, né, especificamente, né? Eu já estudei bastante essa questão de temperamentos e me ajudou em alguns aspectos, como a Fê falou, né, de conhecer certas características, né, porque quando a gente estuda sobre isso, a gente vê uma lista, né, de várias qualidades, várias características, pontos positivos, pontos negativos, né? E ajuda a gente a se analisar melhor. Inclusive, a minha filha mais velha gosta até de. Andou também estudando sobre isso, né? Ouviu pessoas falando sobre isso, e ela começou a se analisar: eu acho que eu sou assim, eu acho que eu sou assado, né? Então, é a importância esse autoexame, né? A gente se analisar e também os nossos filhos. Então, a gente tem que não só conhecer o temperamento dos nossos filhos, mas o nosso próprio temperamento também, né? Então, por exemplo, eu estou reformulando aqui algumas coisas com relação à educação das minhas filhas essa semana. Eu estou lendo um livro que está me ajudando bastante a repensar muita coisa, e a gente tem que ter essa liberdade. A gente está estudando aqui sobre a liberdade, né? Liberdade para pensar e agir. E a gente tem que ter cuidado com teorias, ideias, até experiências de outros, né? Como a Fê falou, a gente ouve, mas retém o que é bom, porque essas coisas não podem virar uma camisa de força para a gente, né? E eu vejo assim que mesmo entre nós da verdadeira educação, que estamos buscando dar essa verdadeira educação que leva à restauração da imagem de Deus em nós, às vezes eu mesma, muitas vezes me senti perdida, porque assim, parece que o Espírito Santo está me dizendo uma coisa, e de repente várias outras vozes dizem outras coisas. E aí eu começo a seguir o que os outros dizem. E aí depois lá na frente, não, peraí, eu acho que isso não é o que o Espírito Santo estava me guiando a fazer, sabe? Só que como a gente já mudou muita coisa por causa daqueles métodos, daquelas ideias, daquelas teorias, às vezes a gente acha difícil voltar atrás, né? Mudar. Então, eu estou nessa fase, assim, sabe? De abrir mão de certas coisas, mesmo que eu já tenha percorrido um longo caminho, praticando, né, daquela forma, mas a gente tem que ter sempre essa abertura, sempre essa liberdade, para se de repente Deus falar, ah, não é por aí, vem por aqui, né? A gente ter não se apegar tanto, né, a essas coisas, a ponto de acontecer o que aconteceu com os doutores da lei, os escribas, né? Eles estavam tão apegados às tradições, ao que eles praticavam, aos hábitos, aos costumes, que quando Deus mostrou uma coisa diferente, nova, aparentemente nova, eles recusaram, rejeitaram, porque não era como a maioria fala, não era o que a maioria fazia, não era como aquela teoria que eu achava legal, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Fala, Fê. Esse sábado a gente teve um culto jovem na nossa igreja que falava sobre você influencia ou é influenciado. E aí foi trazido um vídeo eu vou tentar resumir aqui, mas eu achei muito, para mim foi bem impactante, assim, uma pessoa, ele fala assim, olha, eu vou chamar 3 influencers da internet para eles virem mostrar para mim como eu posso ser um melhor influencer. Isso foi o que ele disse para esses influenciadores. E aí ele trouxe 3 influenciadores, e aí ele falou assim, olha, eu tenho uma página do Instagram, e eu queria que vocês me ajudassem a ter mais engajamento. E aí ele começa a mostrar a página dele para esses 3 influenciadores, e aí eles começam até a dar algumas risadas, dizendo, nossa, você não sabe o que você está fazendo, é muito ruim. Vamos fazer uma coisa melhor, a gente vai te ajudar. E aí, estou falando da minha interpretação aqui, tá, gente? Pode ter algumas nuances diferentes aí. E aí ele propõe um desafio para os 3 e fala, olha, vocês estão num ambiente aqui que tem várias salas onde vocês podem
fazer algumas fotografias ou para fazer posts. Tem aqui vários objetos, cada um vai para um lado, escolhe um objeto e um local para fazer o seu post. E os 3 saem, e ele fala, eu fiz esse exercício semana passada com uma outra equipe e eu vou mostrar aqui o que eles postaram. Eles saem, escolhem o objeto, escolhem onde vão tirar a foto e voltam. E quando quando cada um mostra o seu post, os 3 fizeram a foto no mesmo ambiente, com o mesmo objeto e com a mesma hashtag. 3 influenciadores, né? Teoricamente isentos de qualquer influência externa. E aí ele abre o post da semana anterior e era na mesma sala, com os mesmos objetos e o mesmo hashtag. Ou seja, um outro risco dessas teorias, dessas coisas, é que elas nos influenciam. Por mais que a gente diga, eu vou reter o que é bom, eu estou com Jesus, eu consigo, isso não vai me influenciar, a gente se coloca, assim, numa condição de ser influenciado para coisas que não só não são bíblicas, como são antibíblicas. E esse, para mim, foi o grande puxão de orelha, porque é o que a Mari falou, não é porque você um dia creu daquela forma, divulgou daquela forma, disseminou daquela forma, que Deus não pode te mostrar que isso não está 100% e que você tem que recalcular a rota. Mas esse eu acho que é o nosso cuidado em tudo. E como o nosso tempo ele é super limitado, a minha lição dessa história toda de temperamentos é, ok, Senhor, obrigada naquilo que me foi útil, mas eu preciso gastar o meu tempo mais contigo do que com essas teorias que não têm base em ti. Sem necessariamente demonizar, julgar, crucificar quem vê alguma utilidade nisso e utiliza. Mas se o senhor tem uma base melhor para mim, é essa que eu quero seguir. Perfeito. Adriana, pode falar. Na época de Davi, quem ensinou Davi a matar gigante a pedrada? Tinha alguma teoria que se matava gigante a pedrada? Ele poderia jogar 1000 pedras que ele não mataria o gigante. Quem deu essa tática para ele? Foi Deus. O que era loucura para os homens fazia todo sentido para Deus. Então Deus, ele dá ideias para nós, ele nos dá táticas, ele nos dá meio personalizados. Às vezes é loucura para o mundo, mas para Deus faz todo sentido. A gente tem que ser fiel, escutar a voz do Espírito Santo e com fé agir. Exatamente, Adriana. Eu É isso estava mesmo. compartilhando com minha filha eu estava compartilhando com minha filha esses dias sobre algo que eu penso em mudar na educação, que é algo que Deus tem me falado há muito tempo. Logo no começo, sim, da educação das minhas filhas, eu entendi que era assim. E por um tempo eu segui naquele caminho. Mas aí, de repente, você começa a olhar para o lado, né? É igual Pedro. Pedro está andando ali, estava andando sobre as águas. E enquanto ele estava olhando só para Cristo, ele não caiu. Mas quando ele desviou o olhar, foi olhar para ele mesmo, olhou para trás para olhar para os outros, ele caiu. E eu sinto assim que nessa jornada da educação, algumas vezes aconteceu isso comigo, sabe? Não sei se acontece com vocês também. Mas teve momentos assim que eu estava olhando fixamente para Cristo, né? E lendo, estudando a palavra de Deus. É isso. Só que aí você olha para o que a maioria faz, o que aquela família faz, o que aqueles fazem. Não, acho que não é bem assim. E aí você começa a duvidar da voz de Deus. Lembra da história de Eva? Pois é. Deus fala pra gente, é assim. E aí vem o inimigo e coloca várias distrações, várias tentações, várias vozes, né? E a gente começa a ficar confuso. Peraí, será que é como eu entendi? E aí a gente se desvia da rota, né? E aí Deus está me mostrando agora para voltar para aquela rota. E aí eu comentando com a minha filha sobre isso, aí a minha filha falou assim, "Mãe, mas você conhece alguma família que faz assim?" Eu pensei, eu falei, não. Pois é, certas coisas assim, pode ser que você seja considerada uma louca até. Mas se Deus falou, se você entendeu, é igual Abraão,
que loucura, como assim? O Deus que falou para não matar, ia mandar Abraão matar o filho dele, né? É, mas ele entendeu, e lá fala assim, por que que ele seguiu nessa rota, né? Porque ele conhecia a voz de Deus. E na próxima semana eu quero entrar nesse ponto. Tem a ver com a pergunta, acho que 12, né? Sobre o conhecimento experimental de Deus e da vontade de Deus, que cada um de nós precisa ter, que nossos filhos precisam ter. Cada dia mais nós vamos ser chamados de loucos por buscar fazer a vontade de Deus. A gente não pode é, ter medo disso, ter medo do que vão pensar, mas ninguém faz assim, né? A gente mesmo às vezes começa a pensar, mas acho que eu tô louca, né? Porque ninguém tá fazendo assim. Tá, mas se Deus te falou, faça, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Com essas vozes, né, que existem por aí, Júlia, tá? É exatamente isso, Mário. Você está aí falando, eu estou pensando, né, na minha jornada aqui, para coisas triviais da maternidade, né? Por exemplo, fazer a criança dormir a noite toda, desmamar, por exemplo. É, a gente assiste um monte de vídeo, a gente vê um monte de método, a gente conversa com várias mães já experientes. Ai, me dá uma dica, o que é que eu faço? Tal, caixinha de Instagram. E aí você começa a ver mil coisas. E você esquece que tem um Deus, um Espírito Santo que vai te guiar na sua maternidade. E quando você para, pelo menos aconteceu comigo, quando você para de ver, de perguntar, de buscar um método que funcionou para outras pessoas, o Espírito Santo vem para você e fala: olha, com a sua filha, você vai fazer assim, e assim, e assim. E cada dia, né? Um dia de cada vez. Hoje você vai fazer assim. Hoje assim, assim, assim. Lá na frente você vê, olha, deu certo. E eu não segui método de fulano, nem método de ciclano. Deus falou comigo. Deus me orientou. E foi certeiro, deu certo. Aí eu consegui fazer isso, consegui fazer dormir a noite toda, consegui desmamar e tudo mais. E vai ser assim, né, Mário? Para o resto das coisas que os nossos filhos precisam, né? Eu estou aí tentando ver, ai, vamos desfraldar logo, porque né, eu tô gravando, vamos desfraldar logo, como é que eu faço? Aí, dessa vez, né, ao invés de buscar método X, método Y, como é que Deus quer que eu faça com minha filha? Qual é o método? O que é que eu vou usar? E Deus tem me guiado devagarzinho, sem aquela pressa de conseguir logo o resultado. E nas questões espirituais, muito mais. Se Deus faz isso com coisas tão triviais, imagina nas questões espirituais, como é que eu vou guiar a educação da minha filha? O que é que eu vou usar de material? O que é que eu vou fazer? Deus vai guiando. Olha aqui sua filha, eu criei, né? Eu criei sua filha. Ela funciona assim. Né? E a irmã White diz também, a gente vai estudar semana que vem, né? Quando fala que a gente deve ensinar a Bíblia para eles, de acordo com as suas facilidades, com as coisas que eles se interessam. E Deus vai nos dando material, vai nos dando ideias. Gente, não podemos menosprezar a guia do Espírito Santo. É o mestre mesmo, não são teorias de pessoas, por mais que a maioria das outras famílias façam, que funcionem para eles, graças a Deus. Mas Deus tem um método para nós, e pode ser um método que todos usam, ou pode ser um método que só a gente usa, né, Mari? Ou só, mas vai funcionar, porque Deus nos guia, né? Um comentário, eu tô super atrasada, mas só para esse comentário, que essa fala da Mari, tipo, mas ninguém está fazendo. Você falou isso e me veio à mente Elias na caverna, pensando, sou só eu, ninguém está fazendo. E provavelmente mais pessoas também estão sendo guiadas por Deus, estão fazendo, mas estão quietinhas, e não está aparecendo. Então, se você está fazendo o certo, se Deus está te mostrando que esse é o caminho, não importa, né? É mais difícil andar na contramão do que todos fazem. Mas quando é o que Deus mandou, a gente sabe que o destino está certo. Então, paciência os outros. Exatamente. A gente tem que estar desapegado, né? A gente tem que ser livre. Cristo veio para nos libertar de todo o pecado, nos libertar de tradições, coisas que nos aprisionam, né? Qualquer coisa que esteja nos aprisionando. Por exemplo, isso aqui, né? Eu vejo que isso aqui, celular, tem nos aprisionado muito,
né? Às vezes a gente fica ali nas mídias sociais e termina formatando a nossa mente, a nossa educação e tudo mais, de acordo com o que a gente está vendo, está contemplando nas mídias sociais. Mas o convite de Deus para nós é para a gente contemplar a Cristo, não contemplar o celular, contemplar as celebridades, contemplar, mesmo que seja, né, famílias boas que não, parece que estão dando a verdadeira educação, né? Eu não sou assim critério para ninguém, ninguém é critério para ninguém, né? Então eu posso errar, como eu disse aqui, né, acabei de dizer que eu entendo que eu me desviei da rota que Deus mostrou para mim, né? Eu fui por uma rota assim que não é necessariamente ruim, que algumas famílias praticam daquela forma, mas Deus tinha me mostrado outra coisa para minha família, né? E eu me desviei para aquele caminho. Agora Deus está me falando, volta para cá, né? Então a gente não é porque é bom que serve para outra família que é o que Deus quer para mim. Nem tudo que é bom, que é interessante, Deus é para eu fazer. O importante é a gente entender qual é a vontade de Deus para mim, para minha família, individualmente, personalizadamente, né? E Jesus foi um mestre assim, um mestre que educou de forma personalizada. Isso é maravilhoso, né? A gente precisa educar dessa forma e a gente precisa agir assim. A gente não pode julgar ninguém que faz diferente da gente, né? Porque Deus, como a gente está vendo aqui, Deus é um Deus de diversidade, né? De repente, aquele método de educação é interessante para aquela família, é bom, é o que Deus está mostrando para aquela família, mas não é o que Ele quer para mim, né? Você queria falar? Eu vou comentar outra coisa. Tá. Duas coisas. Uma é, às vezes, eu uso isso muito na minha vida prática, quando, por exemplo, eu estou indo para um determinado lugar e às vezes eu me perco. Eu me perco e passo por um outro lugar, aí o Waze me manda para outro lugar. Mas num outro dia, eu tenho que ir para um outro lugar diferente, e aquele caminho que eu fiz quando eu me perdi, me ajuda a chegar no destino. Nossa, eu já passei por aqui. Então, às vezes, talvez aquilo ali serviu para aquele propósito naquele momento, e Deus está recalculando a nossa rota. Também não é necessariamente errado, só não é o destino final, esse é um ponto. E o outro é que eu fiz a ilustração aqui para vocês da questão do influencia e não influenciado, e eu não expliquei por que todos eles tiraram foto no mesmo lugar, com o mesmo objeto. Porque as fotos do Instagram que aquele homem mostrou para eles, tinha aquele objeto, tinha menção ao lugar, então, tipo, tinha uma melancia, eles tiraram foto na melancia, tinha um negócio de gelo na boca de um cachorro, e eles tiraram segurando foto do negócio de gelo na boca deles. Então, eles foram influenciados pela contemplação daquelas fotos que eles mesmos criticaram. Então, é muito sério essa questão de que pela contemplação nós somos transformados. E nós temos que escolher o que nós vamos contemplar. Exatamente. E que nada nos prenda, né? Então, por exemplo, de repente, essa semana eu tinha investido até dinheiro seguindo naquela rota, né? Seguindo um determinado método. E aí eu estou entendendo que Deus está me falando para voltar, para recalcular a rota. Aí eu pensei, puxa, mas eu já gastei dinheiro naquilo. Não importa, não importa. Quem que é o dono de todo o ouro e toda a prata? É Deus, sabe? Então, não vai ser em vão, né? Se eu gastei, cheguei a gastar, nada pode me impedir de fazer uma conversão. Isso é uma conversão. E isso vai acontecer o tempo inteiro na vida do cristão. Você vai por um caminho, né? Aí depois, agora converte, vai para o outro caminho, né? Então, a Feco falou aí só concluindo aqui, né? Nosso tempo já acabou, mas a Fê falou de Elias, né? E eu sempre penso nesse exemplo, né? Que Deus mandou Elias ir para onde? Para o ribeiro de Querite, quando ele estava fugindo. Mas de repente, ele foi, estava ali tranquilo, Deus sustentando ele, e de repente o ribeiro seca. Ué, mas não foi Deus que me trouxe para cá? Como que o ribeiro secou? Será que eu entendi errado? Será que eu agi errado? Então, isso vai acontecer. De repente, Deus manda a gente para um lugar, é a solução naquele momento, mas aí vai chegar um momento que Deus fala, agora eu tenho outro plano para você, agora vai para outro lugar. E a gente precisa ter essa liberdade, sabe? Ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso que eu sempre lembro que eu já falei aqui, né? Que Jesus disse para Marta: você só precisa de uma coisa.
E nos meus estudos aqui, até fiz um sermão sobre isso, que eu entendi que essa única coisa que a gente precisa é exatamente do Espírito Santo. Tem um texto do Espírito de Profecia que diz assim, que a bênção do Espírito traz consigo todas as outras bênçãos. Então, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, como o João Batista foi, a gente tem estudado muito sobre João Batista, como os discípulos foram, Natanael pensou, não, não deve ser o Messias, ele é nazareno, né? E o Espírito Santo falou, vai nesse sentido, né? Se a gente for guiado pelo Espírito Santo, o resto é consequência, né? Então, se a gente se preocupasse só com isso, já estava bom demais. Senhor, me enche com teu Santo Espírito, porque ele vai mostrar o caminho certo, né? Ele vai mostrar a direção. A gente não precisa ficar errando e quebrando a cabeça, né? Tem um texto também que a gente já comentou aqui que diz que Jesus não fazia planos para si. E a cada dia, no início de cada dia, de madrugada, ele perguntava para Deus, para o Pai, Senhor, qual é o teu plano para mim hoje? Então, basta cada dia o seu próprio mal, né? De repente, para ontem, o plano dele era um, para hoje é outro, que pode parecer até contraditório às vezes. Como assim, né? Então, a gente que foi educado dessa forma muito assim, escolarizada, a gente tem essa tendência de agir, sabe, de ser levado pela manada, né? Agir como um boi, que vai guiado pela manada. Mas a gente não pode, a voz do povo não é a voz de Deus, né? Geralmente é diferente da voz do povo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá bom o estudo aqui, né? Mas o tempo acabou. Tati, o último comentário, então. Obrigada, Marili. É, Isso aí que você falou é muito importante, mas me fez lembrar também algo que eu sempre falo, né? Às vezes, não é que é o plano e a vontade de Deus que nós vamos ali por aquele caminho, mas eu costumo dizer que Deus é tão misericordioso, o amor dele é tão grande por nós, que ele assim, minha filha, né, você tá aí, não é aí que eu te quero, mas ele, né, em sua infinita misericórdia, tenta nos ajudar de alguma forma naquele local que a gente está. Só que é só saindo de lá que nós vamos aprender realmente conforme ele deseja. Então eu gosto, né, de falar isso porque isso é uma verdade muito grande. Às vezes, né, a gente está ali naquele caminho, né, não porque Deus queria, porque Ele iluminou naquele caminho, mas porque, né, com aquilo que a gente conhece, como nós estamos falando, né, pelo que nós estamos contemplando, eu amei demais isso aí que você falou, né? Você está seguindo o caminho, de repente a gente olha para o lado, aí a gente esquece de fixar o olho em Cristo, a gente olha para o lado e, epa, enxerga alguma coisa e não, isso aqui eu vou ali. O Senhor não é aí, minha filha. Mas Deus, a fim de nos buscar, né? Agora, Ciro, até contei a historinha novamente de Jonas para o meu filho, né? E Deus, em sua infinita misericórdia, a fim de nos buscar, ele vai ali, usa, né, de alguma forma, alguma coisa onde nós estamos para nos alertar, para nos ajudar a ver, a fim de nos endireitar naquilo que ele realmente quer. Então, Deus é maravilhoso, né? Eu não sei se você estava aqui, mas eu até comentei com a Júlia e fiquei muito feliz de ouvir sobre essa questão dos temperamentos, né? E Deus, mais uma vez, me confirmando o caminho que eu devo andar. Amém, que bênção. Deus é muito bom, né? Ele fala com a gente, né? Ele fala e a gente precisa estar com o ouvido bem aberto para a gente ouvir, né? Discernir a voz do Espírito Santo. A gente já está na quarta parte desse estudo, mas não tem problema, como eu sempre digo aqui, a gente não tem pressa para estudar, não importa quantas partes vai ter, mesmo que tenha 10 partes aqui, a gente não consiga concluir, não tem importância. Porque a verdadeira educação é isso, é a gente personalizar a nossa necessidade. Se a gente está precisando passar mais tempo discutindo esse assunto, a gente vai passar, não tem problema, né? Eu estava aqui pensando, como que a gente vai fazer? Porque eu pretendia concluir o estudo dos temperamentos hoje, mas ainda tem vários textos aqui que eu acho que a gente precisaria ressaltar, ainda com relação a os pontos fracos e tal. Eu queria continuar na próxima semana falando sobre isso ainda, sobre os temperamentos. E aí eu fiquei pensando, porque a gente convidou, tem uma boa notícia aqui para vocês, a gente convidou a Silvia Martins para estar conosco,
Ela vai estar aqui conosco no dia 2 de abril, se eu não me engano, sem ser na próxima terça-feira, na outra. E eu imaginei que a gente fosse concluir já na próxima semana, mas agora eu estou achando que não. Mas não tem problema. Se for o caso, a Silvia faz a palestra dela aqui. Geralmente a gente faz a palestra depois que já conclui o estudo, né? Mas se necessário, a gente continua depois da palestra da Silvia. E a Silvia vai falar sobre como, exatamente sobre como ensinar nossos filhos a pensarem por si mesmos, a escolherem por si mesmos, fazerem boas escolhas, né? Sobre isso que a gente está estudando aqui, tá bom? Então, já anotem aí na sua agenda, dia 2 de abril. Acho que é isso, né? Deixa eu confirmar aqui, 2 de abril, isso mesmo, tá bom? Aproveita a oportunidade, tá bom? Porque não é sempre que a gente tem a Silvia aqui com a gente, né? Bom, foi muito bom, muito obrigada, Julie, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que participaram aí comentando. É muito enriquecedor, né? Quando a gente compartilha nossas experiências, o nosso aprendizado, mesmo que a gente tenha opiniões diferentes, não tem problema. As diferenças são importantes, a gente cresce com as diferenças, né? É o que a gente tem visto aqui, o que a gente viu hoje aqui, né? Deus ama a diversidade. Na multidão de conselhos a sabedoria, né? Então, muito obrigada a todos que compartilharam. Não tenham medo de expressar a opinião de vocês, compartilhar a experiência de vocês, que ela nos ajuda bastante. Vamos concluir com uma oração, então? Julie, você pode orar para a gente terminar? Sim. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, porque nos ama e nos conhece exatamente como somos. E é impressionante como, mesmo nos conhecendo tanto, o Senhor nos ama tanto. Agradecemos por ter nos escolhido e ter nos chamado para essa missão que, antes de salvar os nossos filhos, nos salva também. Agradecemos por esses momentos de estudo, de oração que tivemos aqui e rogamos, Senhor, que feche os nossos olhos para pessoas, métodos, teorias e abra os nossos olhos para a revelação do Teu Espírito Santo, pessoalmente, para a nossa família, que saibamos escutar a Tua voz e discernir de outras vozes. Que o Senhor nos ajude mesmo com os nossos lapsos, falhas, rotas, meu Deus, recalculadas, que ainda assim o Espírito Santo enxergue em nós o espírito dócil, o espírito ensinável que o Senhor encontrou nos primeiros discípulos, que o Senhor encontre em nós também, para que assim que o Senhor quiser nos orientar novamente, nos direcionar novamente, que o Senhor ache em nós essa liberdade, que tenhamos a capacidade de raciocinar santificada e que o Senhor nos ensine, Pai, nessa jornada de maternidade que o Senhor nos deu. Nos conceda um bom dia, que no dia de hoje os teus planos se cumpram em nossa vida. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Familiarizando-nos com Deus e sua